protegida. Chegou o Primordim, o segredo da alta performance. Primordim é um arrojado fungicida mesostêmico e sistêmico, composto por uma combinação perfeita entre uma estrobirulina e um triazol, com 2 modos de ação diferentes em um único produto, e controle efetivo da ferrugem asiática e doenças de final de ciclo. Primordim, o segredo de um fungicida de alta performance. Uso agrícola, venda sob receituário. Olá, muito boa tarde a você conectado conosco aqui pelo Notícias Agrícolas. Está começando mais um boletim de mercado olhando para o que está acontecendo com a soja lá na Bolsa de Chicago. Hoje foi mais um dia negativo para os preços, a semana completa aí mais uma sessão de queda nas cotações. Desculpem. E a gente vê aí os contratos que se referem ou que se remetem aí à safra americana perdendo aquele suporte dos 11 dólares por bushel. Ontem a gente já viu esse patamar sendo perdido, hoje está consolidando mais uma perda aí para esses patamares e para esses contratos a partir do mês de setembro. O que está acontecendo com Chicago? Quais são os fundamentos que estão orientando a formação de preços e o que a gente pode esperar em termos de precificação? Perguntas para quem entende. Vamos conversar hoje com o Enio Fernandes, lá da Terra Agronegócios. Está aqui o Enio com a gente. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado mais uma vez por ajudar a gente a entender esse mercado. Um mercado negativo, né, Enio? Mais uma sessão negativa aí e perdendo um suporte importante hoje para os contratos da safra americana. O que está acontecendo? Quais são as expectativas que a gente tem que entender aí que o mercado vem trabalhando, Enio? Alex, uma boa tarde a você, uma boa tarde a todos. Olhando a tela aqui em Chicago, 2 dias muito negativos, nós perdemos um suporte muito importante, que era o contrato novembro de 2024, ele que precifica a safra dos Estados Unidos, ele quebrou esse suporte de 11 dólares por bushel. Agora ele fechou a 10,80 bushel point, um fechamento muito baixo. Lembrando que isso é preço em Chicago, né? O produtor americano ele recebe abaixo disso que tem a diferença da base, diferencial de base. Então, muito ruim o cenário para a próxima safra. Se você prestar atenção, tanto ontem quanto hoje, as quedas das posições mais longas, das safras futuras, são maiores que das posições mais curtas. No final do dia, agosto, nesses últimos 2 dias do contrato de agosto, caiu menos que novembro e que março. Novembro e março caíram bem mais, né? Mostrando que quais são os motivos. O motivo é o seguinte: nós temos uma condição de safra melhor do que a média dos últimos 5 anos, apesar do área plantada menor que o mercado esperava. Nós estamos com boas condições climatológicas, isso favorece um bom desenvolvimento da safra. Outro ponto importante são os fundos de investimentos extremamente vendidos, mais de 300, quase 350 mil contratos na soja vendida, no milho vendido, 114 mil contratos na soja vendida, só para traduzir em toneladas, mais de 44 milhões de toneladas vendidas no milho, 18 milhões de toneladas na soja vendidos. Então, clima e os fundos vendidos. E a coroa a cereja do bolo é o desempenho extremamente frágil do Biden no debate eleitoral e também depois do debate eleitoral ele tentando dar uma narrativa. Ele está pronto, sim, para enfrentar Donald Trump e para dirigir a nação. Só que o mercado enxerga essa possibilidade com mais favoritismo para o Trump. E aí eu somo tudo. Safra americana relativamente boa, os fundos extremamente vendidos e a possibilidade do Trump assumir. E o Trump tem uma postura mais aguerrida, mais combativa com a China. Isso pode trazer lá na frente retaliações comerciais entre China e Estados Unidos. Tudo isso está fazendo os preços cederem nesses 2 últimos dias fortemente.
Pois é, Enio, mas como é que a gente deve entender esse movimento? É um movimento que veio para ficar ou ele já está limitado aí por algum motivo? Bom, ele tem uma certa limitação, porque em 2 dias nós perdemos muito, perdemos mais de 40 centos, ou quase 40 centos. Isso é um ponto. Segundo ponto é que produtor americano com 10,80 bushels points mais o diferencial de base, alguns produtores americanos aqui não têm lucro. Então isso limita vendas também. Outra coisa que a gente não pode esquecer é que os produtores, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, eles seguram demais a safra, né? Perdem algumas oportunidades. Se eles segurarem essa safra, essa comercialização, com Chicago a 12, 12,30, a 11,31 que está o agosto e a 10,80 que está o novembro, a tendência é de segurar. Mas isso não quer dizer que o melhor ainda não passou. Nós precisamos lembrar que para a safra futura, nós tivemos preços $1 acima do que estão em cotações agora, 12,20, 12,35. Nós estamos falando do março a 11,05, o maio a 11,16, quer dizer, nós perdemos um longo caminho. Para a safra nova, nós perdemos um longo caminho. Dito isso, nesses níveis de preço eu teria calma, não venderia, não é momento de ser desesperado, mas, de novo, né, o mercado deu muita chance para proteger parte da safra e alguns produtores não protegeram nada. Muito bem, mas vou voltar nessa questão da limitação da queda, por conta do produtor americano. Ele não tem lucro, Enio, nesse patamar de preços? Ele começa a ficar restritivo aí nas vendas? A 10,80 bushels points em Chicago, se você fizer o diferencial de base para algumas regiões, ele não tem lucro. Ah, mas se eu for um produtor em Iowa, se eu sou um produtor em Illinois, que tem altíssimas produtividades, eu estou muito perto da base de cálculo, preço, tranquilo. Mas isso não é a realidade de todos os produtores norte-americanos. Você tem Kansas, você tem Nebraska, você tem Dakota do Norte, Dakota do Sul, você tem Wisconsin, que as produtividades não são tão robustas quanto esses dois estados que eu falei, Iowa e Illinois. Então, produtividade menores, custos logísticos maiores, a 10,80 muito produtor não fecha a conta nos Estados Unidos. Isso naturalmente faz limitar a venda. Quem que é o outro grande vendedor do mercado? O outro grande vendedor do mercado é o Brasil. Nós estamos vendo que Chicago caiu tanto safra nova quanto safra velha, mas o principal, o dólar, poucos dias atrás, testou 5,70. Agora está testando 5,40. É 30 centos. É muita perca de valor, né? Isso, além de ser menos dinheiro na mão do produtor, são custos logísticos mais caros. Quanto mais barato o dólar, maior é o custo logístico em dólar. Então, é natural que você tenha uma esfriada na comercialização agora. E lembrando também que sexta-feira, a gente não pode deixar de falar nisso, nós temos relatório de oferta e demanda mundial do USDA, isso também já limita ações mais agressivas, né? Tocando nesse relatório aí para a próxima sexta-feira, já tem expectativas? O que o mercado está esperando, Enio? Tem expectativa, nós temos que pensar alguns pontos, né? A área plantada de soja é menor, respeitando os dados do USDA, em teoria, a safra de soja deve ser menor. A área de milho maior, em teoria, nós podemos esperar safra de milho maior do que projetado no relatório. O mercado acredita em 15, um pouco acima de 15 bilhões de bushels a produção do milho dos Estados Unidos. E no caso da soja, alguma coisa perto de 4,4 bilhões de bushels no caso da soja. Muito bem. Então, temos aí condições, portanto, para um mercado em Chicago analisar o que pode acontecer, uma saída do produtor das vendas pode interromper um movimento mais intenso de queda,
mas isso é momentâneo, Enio, ou a gente pode contar com essa ausência do produtor americano como limitador pleno aí de preços? Não, é momentâneo. Só para deixar claro, é uma safra menor de soja, mas é uma safra bem perto de 120 milhões de toneladas, né? E o produtor precisa pagar seus investimentos, ele precisa irrigar seu caixa. No final do dia, se realmente nós tivermos uma safra de 120, 121 milhões de toneladas de soja, é uma boa safra, são estoques maiores, são preços pressionados, não tenha dúvida. O preço baixo, ele também traz a vontade do demandador, do comprador, que precisa do grão físico, a atuar na conta de compra. Então, quando a gente olha todos esses aspectos, os fundos já extremamente vendidos e os preços de Chicago não pagando custo de produção em várias regiões dos Estados Unidos, e esse preço baixo atraindo o comprador, realmente você tem uma certa limitação de venda. Mas isso não quer dizer que essa condição vai ser ad eterno. Chega, a safra continua se desenvolvendo bem. O americano colhe um número orbitando perto de 120 milhões de toneladas. Quando esse volume de soja chegar ao mercado, naturalmente ele faz uma pressão. Nós podemos ver sim Chicago abaixo de 10,50, 10,30, isso é possível. Contrato novembro de 2024. Muito bem. Vamos olhar para o Brasil, Enio. Como é que fica essa queda em Chicago para os preços no Brasil? Até então, a gente tinha um dólar suportando, dando suporte aí e fazendo com que os preços não caíssem tanto. Mas de uns dias para cá, o dólar também, como você bem lembrou já, perdeu aí quase 30 pontos. Já é um sinal de alerta ou ainda temos preços bons que incentivam a comercialização, Enio? Muito boa sua pergunta, eu vou explicar porque eu achei ela muito boa. Às vezes, as pessoas se confundem um pouco, né? A gente quer saber com certeza se o preço vai subir mais, se vai cair mais. Geralmente, quem faz a gestão da sua atividade desse jeito perde muito dinheiro. Vou te dar um exemplo. Quando Chicago estava a 12,20, 12,30, o dólar estava 5,35, 5,40. Você fazia as contas Chicago para M-Basis, dava margem. Ele administrou margem, foi lá e travou. Algumas pessoas mais sofisticadas entenderam o seguinte: não, eu vou travar só Chicago, porque Chicago está relativamente bem, esses números atendem uma boa margem, mas eu vou esperar prêmio e dólar melhorar. Passa um dia, o dólar chegou a 5,70. 5,70 agora, né, no spot. O dólar futuro, então, muito mais alto. Outra oportunidade. E essas pessoas foram lá e travaram. E agora só falta travar os prêmios. Então, tem gente que fechou todo o volume, tem gente que fez componentes, travou parcialmente. Mas tem muita gente que não fez nada. E sempre tem uma explicação que não fez nada. O que eu quero dizer é o seguinte: em vez de tentar acertar preço, olhe a margem que a operação está te dando. Se essa margem é salutar, você não tinha vendido nada, era o momento de fazer trava. Era o momento. E agora? O momento é o mesmo. Vai depender bastante de como vão estar os mestres da sua cultura, como vai estar o comportamento do dólar. Se você pegar Chicago, prêmio dólar, e o preço na sua ponta te dá uma boa margem, você não travou nada, é importante você travar. Agora, se você já travou 40% da sua safra, 50% da sua safra, 35% da sua safra, um pouco de cautela é recomendável, porque a gente não sabe como vai ser o clima nos próximos dias. Você tem projeções. A gente não sabe se a chuva vai atrasar no Cerrado ou não. Se a chuva atrasar no Cerrado, é um atraso da soja chegando no mercado lá na frente de janeiro. Isso proporciona altas nas cotações. Então, ao invés de tentar buscar ter certezas, o produtor tem que criar estratégias. E as estratégias de comercialização. Como ele pensa, planeja o que ele vai fazer com a adubo semente, qual a variedade que ele vai semear, ele precisa, de agora em diante, planejar quais as margens que ele quer ter.
Se eu não vendi nada e o mercado está com esse cenário, eu sou mais cauteloso nas minhas margens. Eu começo a vender e eu aceito margens um pouco menores. Se eu já vendi 40% da minha próxima safra, eu estou relativamente protegido. Tem muita água para passar debaixo da fonte, eu não preciso vender agora. Eu não tenho por que vender agora. Lá na frente eu posso ter o dólar subindo, eu posso ter Chicago melhorando, eu posso até ter os prêmios melhorando. Então a gente tem que administrar a margem e ser frio, tomar a decisão com frieza. No momento, um pouco de cautela não vai fazer mal para ninguém. Mas nesse contexto de 2 quedas seguidas em Chicago, quando você transforma isso em reais, também houve uma perda, né? Mesmo com o dólar tentando sustentar alguma coisa aí, né? Não, houve uma perda forte. Porque Chicago caiu, o dólar caiu e o prêmio não melhorou. O prêmio de ontem e o de hoje são os mesmos prêmios, melhoras pontuais, vamos falar assim. Então, no final do dia, é menos reais na conta do produtor para pagar seu débito. E para o produtor que deve em dólar, esse degrau, essa queda foi até maior. Ele perdeu mais dólares por saco do que estava alguns dias atrás. Ou seja, ele vai precisar de mais soja, independente se é em reais ou dólar, para liquidar seus débitos. Muito bom. Enio Fernandes, meu caro, muito obrigado pela sua participação aqui conosco. Rogério Medeiros está aqui com a gente também, participando do chat do YouTube, dando boa tarde aqui para a gente. Obrigado, Rogério, pela participação. Aliás, pessoal que está acompanhando... o Rogério mandou pergunta para você. E o milho, o que você acha, Enio? Bom, muito boa essa pergunta do milho. Vamos lá. Nós agora estamos entrando num momento delicado no milho. Vou explicar por quê. Nós tínhamos um preço do dólar spot elevado. E hoje acabei de repetir, sendo 5,30 para 5,40. Chicago também caiu esses últimos dias. Então, o preço de paridade exportação, quer dizer, o preço do milho carregado no navio no porto, caiu. Poucos dias atrás você vendia 62, 61, hoje eu estou falando 58. Então, esse é o primeiro ponto de fragilidade. O segundo ponto de fragilidade é que o mês de julho, os próximos 10 dias, é a maior momento de oferta. Então, eu tenho dólar em patamares mais baixos, eu tenho Chicago em patamares um pouco mais baixos, e eu tenho uma grande oferta entrando. Então, a tendência é que os preços do milho caiam mais um pouco. O interessante é que isso não vai ser geral para todas as praças. Tem praças que a retração, a não comercialização do produtor está conseguindo segurar os preços do milho, está evitando que ele caia mais, vamos falar assim. E isso se refletiu nos prêmios. Prêmios poucos dias atrás era 80 acima. Hoje eu estou falando de prêmio 90 acima, né? Para setembro, estou usando base setembro. Então, no fingir das histórias, no resumo da ópera, né? A tendência é de baixa, não vai ser em todas as praças, praças que têm uma demanda por milho mais aquecida, mais forte, mais robusta, estão mais perto dos portos, esse é o cenário. Praças que estão distantes dos portos, tem pouca utilização no mercado interno, o custo logístico é mais alto, tende a cair. Então, é uma tendência de um pouco de queda, mas essa queda não vai ser igual em todas as praças do Brasil. Muito bem. Temos também aqui no chat a participação do Ivan Srutroviski. Obrigado, Ivan, mais uma vez por estar aqui com a gente, nos ajudando a entender um pouquinho mais o mercado. E lembrando a todos vocês que estão com a gente pelo YouTube, não se esqueça de fazer a sua inscrição no canal oficial de Notícias Agrícolas no YouTube. E não esqueça de deixar seu like, seu joinha aí pra gente. E, claro, acionar o sininho para receber notificações de quando a gente estiver ao vivo com alguma informação importante para o seu dia a dia. Ao meu amigo Enio Fernandes, meu muito obrigado, Enio, pela disponibilidade de estar aqui com a gente, pela disponibilidade de estar compartilhando aí os seus conhecimentos com o nosso público. Volte sempre, Enio. Um grande abraço a todos, uma boa safra, uma boa segunda safra de milho, que Deus proteja a todos. Tchau, tchau. Até a próxima. Tá aí Enio Fernandes, Terra Agronegócios, trazendo as informações do mercado.
Vamos ver como estão encerrando os negócios nesse dia negativo, mais um dia negativo para a soja lá na Bolsa de Chicago. Vamos ver os preços. A gente tem para julho 11,61, queda de 12 pontos mais 75. Para agosto 11,31, 17 pontos mais 75 de baixa. Setembro fechou com quase 20 pontos de queda a 10 dólares e 77 centes por bushel. Novembro 10,80, perdendo 19 pontos e meio. Vamos ver os números do milho. Para julho, 4 dólares, alta de 4,5 pontos. Para setembro, 3 dólares e 94 centes por bushel, alta de 0,75. A mesma alta para dezembro, que fechou a 4 dólares e 8 centes. E o março, 4 dólares e 23 centes por bushel, alta de 0,75. São os números do milho. A gente tem também o trigo. Trigo para setembro, 5,72, alta de 1,5 ponto. Dezembro, 5,95, alta de 1 ponto. E o março, 6,15, subindo 1 ponto mais 25. São os números já de fechamento do mercado nesta terça-feira. A gente vai ficando por aqui. Agradeço muito a sua atenção e a sua audiência. Notícias agrícolas, informação agro-relevante e conectada.